Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de capacitação e formação de líderes de pequeno grupo jovem. Na aula de hoje, nós vamos entender como transformar o seu pequeno grupo em comunidades vivas. Olha só, o objetivo dessa aula é, primeiro, redefinir o propósito do pequeno grupo jovem, mostrar que o pequeno grupo não deve ser apenas uma ferramenta de relacionamento, ou seja, ele não pode se limitar apenas aos aspectos relacionais, mas cumprir a missão bíblica de fazer discípulos para o reino de Deus. Segundo, nós vamos aprofundar e aplicar os 4 pilares de um pequeno grupo discipulador que nós vimos na aula passada: cuidado, crescimento, capacitação, comissionamento, capacitando os líderes a estruturarem seus pequenos grupos como base nesse princípio de discipulado ativo e missão. E terceiro, nós vamos então mobilizar os líderes e membros para a multiplicação. Bem, deixa eu conversar com vocês aqui rapidinho. Muitas igrejas, elas têm usado o pequeno grupo jovem apenas dentro do ponto de vista ou apenas dentro do aspecto do relacionamento, da comunhão, de você estar ali com a galera, conversar, trocar ideia. Embora o relacionamento ele seja essencial, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é o principal objetivo do pequeno grupo jovem? Embora o relacionamento seja algo muito importante, o propósito maior de um pequeno grupo jovem deve ser a multiplicação do reino de Deus através do discipulado. Tem um autor chamado Bill Hall, e ele é um dos maiores especialistas no que diz respeito ao discipulado cristão, e ele escreveu a seguinte frase. Ele disse assim, olha, a grande comissão não foi um chamado para ganhar convertidos, mas para fazer discípulos. E isso significa ensinar as pessoas a obedecerem a tudo que Jesus ordenou, e isso requer um processo contínuo de crescimento e o que mais? E multiplicação. Ou seja, a base de um pequeno grupo jovem discipulador está na missão dada por Jesus Cristo. A base de um pequeno grupo de jovem discipulador está no chamado de Jesus para cada um de nós para fazermos discípulos para o reino de Deus. Ellen White, ela escreveu o seguinte, olha só: a obra que Cristo veio fazer no mundo não foi reunir grandes multidões para ouvi-lo. Sua obra era buscar e salvar o quê? Buscar e salvar o perdido. Então, para que um pequeno grupo ele se torne um pequeno grupo discipulador e multiplicador, então ele precisa estar embasado em 4 princípios, em 4 pilares, e esses 4 pilares são essenciais para que o seu pequeno grupo de jovens, ele agora se torne um pequeno grupo discipulador que multiplique o reino de Deus. Ou seja, nós estamos saindo do aspecto meramente relacional para nosso pequeno grupo se tornar um pequeno grupo discipulador, que multiplique o reino de Deus através das pessoas. Quais são esses aspectos? A gente já falou sobre isso na semana passada, na última aula, e aqui os 4 pilares ou os 4 aspectos essenciais são cuidado, crescimento, capacitação e comissionamento. A gente vai ouvir falar muito a respeito desses 4 pilares durante todo o nosso curso aqui. Cuidado, crescimento, capacitação e comissionamento. E agora você vai entender nessa aula por que esses aspectos são importantíssimos para que o seu pequeno grupo se torne um pequeno grupo discipulador e a sua comunidade seja uma comunidade viva, que cresça e se multiplique. Olha só, o pequeno grupo, ele precisa ser um ambiente de cuidado. Como eu disse na aula passada,
o seu pequeno grupo ele precisa ser um ambiente de acolhimento. Os seus jovens, eles precisam encontrar em seu pequeno grupo acolhimento, amor, né? E você, como líder de pequeno grupo, você precisa proporcionar isso aos seus jovens. Quando você pega o ministério de Jesus, você vai perceber que o ministério de Jesus, ele foi pautado no amor. Jesus, ele, claro, ele cuidou das multidões. A gente vê isso, né, num exemplo claro ali na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas grande parte do ministério de Jesus, ele foi um ministério de cuidado individual a uma pessoa. Jesus, ele amparou as pessoas. Jesus, ele cuidou das pessoas. Então, o ministério de Jesus, ele estava pautado no amor. Ele foi marcado pelo amor aos indivíduos, às pessoas. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, elas se sentiam cuidadas, pastoreadas, amparadas, amadas. E claro, o seu pequeno grupo de jovem, ele também deve ser um pequeno grupo, né, que leve os jovens a encontrar esse ambiente de cuidado. O seu pequeno grupo de jovens deve ser um lugar onde os jovens se sintam seguros, tão seguros que eles sintam-se à vontade para compartilhar seus desafios, as suas inseguranças, as suas incertezas, sem nenhum tipo de ressentimento, sem nenhum tipo de receio, de medo de serem julgados, né, de apontarem dedos para eles. E o que eles precisam receber é apenas o apoio espiritual. E quando a gente fala dos desafios da juventude, a gente está falando de inúmeros desafios. Por exemplo, uma crise de identidade e propósito é um desafio que a juventude enfrenta, né? Outro desafio, ansiedade, depressão, né? Saúde mental. Muitos dos nossos jovens estão passando, né, por esses transtornos aqui. E no pequeno grupo eles precisam sentir-se cuidados, né? A pressão por sucesso, o imediatismo, tudo isso faz parte da vida do jovem e isso são desafios atuais que os jovens enfrentam. Outro aqui, ó, a influência de ideologias contrárias à fé cristã. Essa guerra ideológica que o jovem é exposto lá na faculdade, na escola, e desafiam a fé dele, que de alguma maneira afrontam a fé dele. Os vazios relacionais, né, a superficialidade das conexões. Então, todos esses são desafios que a juventude enfrenta. E esses desafios tornam a vida do jovem um pouco mais difícil. E agora é no pequeno grupo que o jovem vai encontrar esse ambiente de cuidado. É no pequeno grupo que o jovem vai encontrar esse ambiente de acolhimento, de amor, onde ele vai poder expor todos esses desafios sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de medo, né? Sem nenhum tipo de ser taxado ou cobrado, e sim ensinado, amparado, orientado. Então, o que você, como líder de pequeno grupo, precisa fazer para transformar o seu pequeno grupo em um ambiente de cuidado? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está aqui. Primeiro, você precisa demonstrar interesse genuíno pelos seus jovens. Você precisa demonstrar a eles que você está interessado neles. E é um interesse genuíno, sem nenhum tipo de troca, sem nenhum tipo de vai mais volta, nada disso. Outra coisa, você precisa incluir momentos de escuta ativa em seu pequeno grupo. Coloque no seu pequeno grupo, dentro do programa do pequeno grupo, a gente vai falar sobre isso numa aula posterior, mas coloque um momento em que o jovem consiga abrir o coração, onde ele consiga expor os seus desafios, as dificuldades pelas quais ele passa, as quais ele enfrenta, mas sem nenhum tipo de julgamento,
sem nenhuma pessoa ali apontando o dedo, julgando, acusando, né? Então, é um momento onde ele abre o coração sem nenhum tipo de reserva e o ambiente do pequeno grupo é um ambiente, né, de tanto cuidado, de tanto amor, que ninguém vai julgá-lo, né? Tenha um momento de oração intercessória por esses jovens. Outra coisa, os jovens, eles precisam ter, né, alguém que os acompanhe de perto nessa trajetória e nessa caminhada cristã. Ou seja, você precisa criar uma rede de cuidado dentro do seu pequeno grupo, para que cada jovem seja cuidado, para que cada jovem cuide. Então, essa rede de cuidado, a gente vai falar sobre isso, né, nas aulas seguintes, mas essa rede de cuidado ela é muito importante para que o seu pequeno grupo ele se torne um ambiente de cuidado. O próximo pilar é o pilar do crescimento. Esse pilar do crescimento, ele é extremamente importante. O seu pequeno grupo, ele precisa ser um ambiente de crescimento para os jovens. O seu pequeno grupo, ele precisa promover crescimento e amadurecimento espiritual. Entenda bem, como eu falei na última aula, nós estamos num processo de santificação. A vida cristã, ela não pode ser uma vida estagnada. A partir do momento que a minha vida cristã, ela está estagnada, a tendência é que ela morra, é que ela regrida. É por isso que o crescimento, ele precisa ser constante, o amadurecimento, ele precisa ser constante. E para isso, o seu pequeno grupo, ele precisa ser um ambiente de cuidado, mas também precisa ser um ambiente de aprendizado contínuo, onde cada jovem é desafiado a crescer na fé, onde cada jovem é desafiado a amadurecer espiritualmente. E você, como líder de pequeno grupo, você precisa proporcionar esse crescimento, esse amadurecimento espiritual. E talvez você está aí se perguntando, mas pastor Josué, como proporcionar esse crescimento, como fazer para que os meus jovens, dentro do meu pequeno grupo, eles não sejam estagnados, eles cresçam e amadureçam espiritualmente. Primeira coisa é que você precisa entender que o estudo da Bíblia deve ser o centro das reuniões de um pequeno grupo discipulador. Quando o estudo da Bíblia é o centro das suas reuniões, agora você vai promover crescimento através de algumas ações simples. Por exemplo, o líder, ele deve incentivar cada jovem do pequeno grupo a ter um momento de meditação e estudo diário da palavra de Deus, da Bíblia. É por isso que dentro do nosso pequeno grupo, o estudo da Bíblia se torna o centro, para que durante a semana o líder incentive cada jovem a continuar estudando e meditando na palavra de Deus. Outra coisa, você precisa criar estratégias para mobilizar, para incentivar o estudo da Bíblia e aí também o estudo da lição da escola sabatina. Então você precisa criar iniciativas, estratégias, quem sabe um grupo de WhatsApp, mandar um recado diário. Você, dentro da sua criatividade, você vai criar estratégias para que a cada dia seja incentivado o estudo da Bíblia e o estudo da lição da escola sabatina. Outra coisa, incentive os seus jovens, à medida que forem estudando e descobrindo coisas novas, descobertas espirituais novas, a colocarem em prática os ensinamentos bíblicos na vida. A partir do momento que o jovem ele estudou a Bíblia, a partir do momento que ele descobriu um novo ensinamento, uma nova maneira de viver, ele deve ser incentivado a aplicar esse ensinamento, esse princípio, essa conduta em sua vida diária. E a partir do momento que ele aplica isso na sua vida, você agora vai criar um momento dentro do seu pequeno grupo para incentivar
esse jovem a compartilhar esse ensinamento ou a prática desse ensinamento com os outros jovens. Então você ensina, você incentiva o estudo da Bíblia. A partir do momento que eles estudam a Bíblia e descobrem novas verdades, novos ensinamentos, você agora vai incentivá-los a colocarem em prática na sua vida e agora você vai trazer esse jovem e você vai pedir para que ele compartilhe. Qual foi a experiência que ele teve ao colocar em prática esses ensinamentos em sua vida, na faculdade, no trabalho, na família? E à medida que você vai fazendo isso, você vai proporcionando, então, crescimento espiritual para os seus jovens dentro do ambiente do pequeno grupo. Olha o que esse autor aqui diz assim, olha, o verdadeiro discipulado acontece quando a vida de Cristo é replicada na vida dos discípulos. Ou seja, discipulado é você replicar na vida dos seus jovens os ensinamentos de Jesus ou a vida de Jesus. Bem, a gente já falou do princípio do cuidado, falamos agora do princípio, né, do crescimento. Agora vamos para o terceiro princípio ou o terceiro pilar essencial para que seu pequeno grupo ele se torne um pequeno grupo discipulador, para que a sua comunidade seja uma comunidade viva que se multiplique. Olha só, o pequeno grupo ele deve ser também um ambiente de capacitação. O seu pequeno grupo ele precisa ser uma escola de capacitação para os jovens. Entenda uma coisa, querido líder, querido jovem, diretor que está nos assistindo agora. O discipulado não é apenas sobre receber. O discipulado é sobre preparar outros para também liderar, para também estarem à frente. Jesus ele passou 3 anos aqui conosco e o seu principal trabalho foi treinar os seus discípulos para que continuassem a sua missão após sua partida. Então, o pequeno grupo, ele precisa ser essa plataforma de capacitação, ele precisa ser essa escola de capacitação. Os jovens no pequeno grupo, eles precisam ser capacitados, treinados, orientados, porque temos uma missão a cumprir. E aí, como você vai fazer? O que você, como líder de pequeno grupo, pode fazer para capacitar os seus jovens? Então, a primeira coisa é que o pequeno grupo jovem, ele deve capacitar cada membro para que cada membro entenda, né, o serviço e o discipulado. E aí, cada pequeno grupo jovem deve ter um plano de formação de novos líderes. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos assistindo agora. Quando você olha para o seu pequeno grupo, você vê futuros líderes em seu pequeno grupo? Há quanto tempo você está liderando o seu pequeno grupo? Existem pessoas, ou seja, existem líderes que eles se orgulham de liderar há 20 anos, há 30 anos, o mesmo grupo de pessoas. Não existe crescimento, não existe amadurecimento e nem tanto existe multiplicação. Então, cada pequeno grupo de jovem deve ter um plano de formação de novos líderes. Ou seja, você como líder de jovem, você deve escolher entre os seus jovens possíveis candidatos a líderes. E não só ver, enxergar, mas você precisa estimular esses jovens a se capacitarem, a crescerem, a se prepararem para assumir uma função de liderança. Então, eu quero já, desde agora, desafiar você, líder, a compartilhar esse curso que você está fazendo aqui com pelo menos 3 jovens do seu pequeno grupo. Por quê? Porque você vai estar cumprindo o papel, que é o papel de capacitar outras pessoas, para que essas pessoas assumam uma função de liderança. Outra coisa, você precisa compartilhar a sua liderança. A sua liderança, ela precisa ser uma liderança compartilhada. E o que é uma liderança compartilhada? Permita que os jovens do seu pequeno grupo, eles assumam responsabilidades dentro dos encontros do pequeno grupo.
Permitam que os seus jovens participem, né, das reuniões de planejamento e também da execução, né, do que foi planejado com base, né, na sua liderança, com base na sua orientação. Existem alguns líderes que são centralizadores. Eles assumem tudo para si. É como uma esponja que vai sugando tudo. Esse tipo de líder não é o tipo de líder que nós queremos liderando os pequenos grupos. Nós queremos líderes que sejam líderes que estejam dispostos a compartilhar a sua liderança, porque quando você compartilha a sua liderança, você então promove a capacitação dos jovens para que eles também se tornem líderes. E por fim, você vai então identificar, estimular o desenvolvimento de talentos espirituais aí no seu pequeno grupo. Existem jovens dentro do seu pequeno grupo que têm dons, que têm talentos, que têm habilidades. Então, você vai não só identificar quais são esses jovens e quais talentos, habilidades e dons eles têm, mas você também vai agora estimular o desenvolvimento deles. Talvez um jovem que seja muito aberto, que seja muito comunicativo, quem sabe desenvolver um dom ali na recepção do pequeno grupo. Outro que tem uma habilidade do ensino, de falar, para que ele seja um líder do pequeno grupo na hora de pregar a mensagem, de transmitir ali a mensagem, a lição do pequeno grupo. Ou seja, existem inúmeros dons, existem inúmeros talentos e habilidades. Então, o seu papel é identificar, estimular o desenvolvimento dessa habilidade para que o jovem então cresça e seja capacitado. E por fim, nós agora precisamos entender que o pequeno grupo ele precisa ser um ambiente de comissionamento. Ou seja, o pequeno grupo ele precisa comissionar, enviar, né? O pequeno grupo ele precisa ser uma plataforma de lançamento, onde o jovem ele é lançado para o campo missionário. Ele é desafiado a ir e cumprir a missão que Deus deu. Olha só, o verdadeiro sucesso de um pequeno grupo jovem discipulador não está no crescimento interno, mas na multiplicação. Pequenos grupos devem formar discípulos que, por sua vez, formarão novos discípulos, expandindo o reino de Deus. Isso daqui, gente, é muito importante, porque às vezes a gente anda por aí, a gente vê um pequeno grupo de jovens com 30 jovens, com 40 jovens. Eu já vi pequenos grupos com 50 jovens. Ei, isso não é prova de sucesso. Entenda bem, um pequeno grupo, ele precisa continuar sendo pequeno para que ele se torne, então, um pequeno grupo multiplicador. O sucesso de um pequeno grupo discipulador não está no crescimento interno, não está na quantidade de pessoas que estão ali envolvidas nas reuniões, mas no quê? Na multiplicação. A pergunta que eu tenho para você, líder que está nos assistindo, é: quantas vezes o seu pequeno grupo já multiplicou? Quantos pequenos grupos existem que nasceram a partir do seu pequeno grupo? Se não existe nenhum pequeno grupo que nasceu a partir do seu pequeno grupo, o seu pequeno grupo ele não é um pequeno grupo discipulador. Você está fora, né, do que Deus ou do que a Bíblia entende e nos passa a respeito de pequeno grupo. O sucesso não está no crescimento interno, o sucesso está na multiplicação. Por que o sucesso está na multiplicação? Porque é através da multiplicação dos pequenos grupos que o evangelho é transmitido, que a mensagem é levada e que comunidades e pessoas são alcançadas. Então, o que você vai fazer para então proporcionar isso dentro do seu pequeno grupo? A primeira coisa, você vai agora pensar como um líder multiplicador. Você vai agora ter uma campanha de multiplicação. Comece como lavagem cerebral mesmo. Comece a falar para os seus jovens sobre multiplicação. Lance uma campanha dentro do seu pequeno grupo
sobre o objetivo de formar novos líderes e, a partir do seu pequeno grupo, outros pequenos grupos surgirem. Por que isso aqui é importante? Porque dentro do ambiente do pequeno grupo jovem, muitas vezes, nós temos aquela ideia de que nós não podemos multiplicar. Né? Nós precisamos estar juntos, né? Todo mundo ali no mesmo ambiente, é legal, né? Como é que a gente vai se ver? Então, essa ideia, ela parece ser boa, mas ela não tem como base o comissionamento. Então, você precisa, né, fazer essa campanha. Você precisa, a partir de hoje, falar sobre multiplicação. Então, lance uma campanha interna no seu pequeno grupo com o objetivo de formar novos líderes e iniciar novos pequenos grupos dentro de pelo menos 3 meses. Mas, pastor, 3 meses? Sim, 3 meses. Dentro de 3 meses, você, dentro do seu pequeno grupo, você cria esse ambiente de multiplicação e daqui a 3 meses, o que era 1 agora se tornam 2. O que era apenas na rua A, agora vai estar na rua A e na rua B. Então, é o reino de Deus alcançando ruas, bairros, comunidades, através da multiplicação dos pequenos grupos. Outra coisa, crie um mapa missionário. O que é um mapa missionário? Construa um mapa com os bairros, as escolas, os locais frequentados pelos membros, definindo pontos estratégicos para a abertura de novos pequenos grupos. Então, é mais ou menos assim, olha, você tem o seu pequeno grupo aqui, e o seu pequeno grupo ele está localizado na rua A. Mas aí você tem pessoas do seu pequeno grupo que moram na rua B. Então, crie esse mapa missionário. Olha, nós vamos aqui criar um mapa missionário. Dentro de 1 ano, nós vamos aqui multiplicar o nosso pequeno grupo para que nós tenhamos um pequeno grupo aqui na rua A, tenhamos um pequeno grupo na rua B, na rua C, e isso assim, o reino de Deus vai alcançando pessoas, comunidades, então vai alcançando, né, o bairro, a cidade. Isso é multiplicação do pequeno grupo e multiplicação, claro, do reino de Deus. Outra coisa, forme duplas missionárias dentro do seu pequeno grupo. O seu pequeno grupo ele precisa ter duplas missionárias. Crie duplas de jovens para evangelizar amigos, realizar estudos bíblicos, né? Fazer encontros de oração na casa de amigos, de parentes, de vizinhos, né? Preparando esses jovens para que eles se tornem futuros líderes desses novos pequenos grupos que serão abertos. E por último, né, você precisa ter também projetos de impacto social. Que tipo de atividade o seu pequeno grupo faz que proporciona essa ação social dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade? Por exemplo, distribuição de alimentos, mutirão de oração. Que tipo de atividade o seu pequeno grupo desenvolve para trazer esse impacto social dentro da comunidade onde ele está inserido? Então, são ferramentas, são ideias que você está recebendo agora que você precisa colocar em prática. Então, seu pequeno grupo, ele cuida, seu pequeno grupo, ele promove o crescimento, ele capacita e agora ele comissiona, ele envia. E a partir do seu pequeno grupo, outros pequenos grupos surgem e assim o evangelho é levado às pessoas. Olha o que diz esse autor aqui. Ele diz assim, olha, a igreja primitiva cresceu porque os discípulos entenderam que cada crente era chamado para quê? Para multiplicar a fé. Ou seja, o pequeno grupo, gente, eles não podem ser apenas um espaço de relacionamento. Chega dessa ideia de achar que a reunião do pequeno grupo é ali a sexta-feira que a gente vê a galera, toma um suco, come um bolo, estuda a lição e pronto, fica só nisso. Não. O pequeno grupo, ele precisa ser um agente de transformação e evangelização. Meu pequeno grupo, o seu pequeno grupo, ele está cumprindo, né, a missão de fazer novos discípulos. O seu pequeno grupo, os membros do seu pequeno grupo, eles estão crescendo espiritualmente, assumindo novas responsabilidades, né? Nós, como um pequeno grupo jovem aqui, estamos treinando e enviando novos líderes para a multiplicação. Essas são perguntas que nós precisamos fazer. E ao fazermos essas perguntas e nos depararmos com as respostas,
nós precisamos entender que o nosso pequeno grupo, ele precisa sair do aspecto meramente relacional para que se tornem comunidades vivas e que multipliquem o reino de Deus, né, nos bairros, nas comunidades onde eles estão inseridos. Bem, nós estamos chegando ao final dessa segunda aula e eu quero deixar para vocês aqui alguns requisitos para que você, então, comece, né, a desenvolver essas atividades aí no seu pequeno grupo, transformando o seu pequeno grupo em um pequeno grupo discipulador. Bem, nós vamos ensinar agora a você fazer um diagnóstico do seu pequeno grupo. Qual que é o objetivo disso aqui? É você fazer uma avaliação da condição atual do seu pequeno grupo jovem e identificar quais são as áreas que você precisa melhorar. Bem, qual é o foco principal do seu pequeno grupo hoje? Quando você olha para o seu pequeno grupo, qual o foco do seu pequeno grupo? É relacionamento? É discipulado? É evangelismo? Qual é o foco do seu pequeno grupo? Essa é a primeira pergunta que você vai responder para que você tenha esse diagnóstico aqui. Segundo, como está o envolvimento dos membros do seu pequeno grupo? Ah, o meu pequeno grupo tem 20, tem 30, tem 50 pessoas, mas essas pessoas estão envolvidas? Como está o envolvimento dos membros do seu pequeno grupo? Eles participam ativamente ou eles estão apenas ali, nas sextas-feiras, né, ouvindo você falar, ouvindo você passar a lição, mas não tem uma participação ativa? Outra coisa, há um plano para formar novos líderes e multiplicar o seu PG? Há quanto tempo o seu PG não forma um líder e há quanto tempo o seu PG não multiplica? Outra coisa, você agora vai anotar esses pontos todos e agora você vai para a segunda parte, criar um plano de ação para que o seu pequeno grupo se torne um pequeno grupo discipulador. O objetivo dessa segunda parte aqui da tarefa é criar um plano prático para aplicar esses 4 pilares aí no seu pequeno grupo, que são os pilares do cuidado, do crescimento, da capacitação e do comissionamento. Ou seja, o cuidado. Como o pequeno grupo pode melhorar o acolhimento e o suporte aos seus membros? Então, você, na aula passada, você já fez uma avaliação. Você foi estimulado a fazer pelo menos 2 ações práticas. Agora você vai ser estimulado a fazer com todos os pilares. Então, dentro desse aspecto do cuidado, como que o seu pequeno grupo pode melhorar o acolhimento, o suporte e o cuidado aos jovens do seu pequeno grupo? Segundo, como você pode incentivar o estudo bíblico e o desenvolvimento espiritual? Quais estratégias você pode colocar em prática para que o pequeno grupo de jovens se torne um ambiente de crescimento? Os jovens, né, sejam estimulados a estudar a Bíblia, a colocarem em prática os ensinamentos que descobriram na Bíblia e a compartilhar esses ensinamentos dentro do ambiente do pequeno grupo. Outro, né, a capacitação. Quem no pequeno grupo tem potencial para liderar? Você sabe quem são essas pessoas? Então você vai colocar no papel. É o João, é o Tiago, é a Bruna. Então coloque o nome dessas pessoas no papel, né? São pessoas que têm potencial para liderar. E aí, como eu disse antes, você já tem um desafio. Convide essas pessoas a também fazer esse curso de capacitação para que elas também sejam capacitadas e se tornem líderes de pequeno grupo jovem, né? Então, como você vai treinar essas pessoas? Escolha pelo menos 3. Pelo menos 3 jovens do seu pequeno grupo que tenham esse potencial de liderar. E por fim, como que o seu pequeno grupo pode alcançar novas pessoas? Como o seu pequeno grupo pode multiplicar? Crie um plano, um mapa missionário, né, estratégias para multiplicar o seu pequeno grupo. Você vai apresentar esse plano na próxima reunião com os seus, né, com o seu pequeno grupo. E por fim, esse aqui é o desafio missionário. Ou seja, é envolver o seu pequeno grupo em uma ação missionária prática. Então, escolha aqui uma dessas áreas. E aqui nós temos a visita missionária, nós temos ação social e nós temos multiplicação. Você vai escolher uma das seguintes atividades e realizar essa semana. Então, essa semana você vai fazer o quê? Você vai convidar e visitar alguém afastado da igreja para participar do seu pequeno grupo, né? Você vai organizar um pequeno impacto comunitário, quem sabe uma distribuição de alimentos, uma visita a uma casa de idosos, né, a um hospital, né?
então uma tarefa ou uma ação social, ou você vai multiplicar, você vai desafiar para que cada membro do pequeno grupo convide, então, uma pessoa para estar na próxima reunião. Você que vai dizer o que você vai fazer. Então, são atividades que vai fazer com que o seu pequeno grupo de jovem se torne cada vez mais um pequeno grupo de jovem discipulador, uma plataforma para enviar jovens para cumprirem a missão. Que Deus abençoe você, até a próxima aula e a gente se vê por aí.